O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 no Brasil. A escolha do mês de maio se deve ao dia 11 de maio de 2011, quando a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Neste ano, o Maio Amarelo 2025 tem o tema Desacelere, seu maior bem é a vida. E visa conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito, com foco na prevenção de acidentes e na mudança de atitudes. Para falar sobre este tema, recebemos aqui o secretário municipal de Segurança Pública, Ângelo Pado. Pado, muito obrigado pela sua presença, tá bom? A gente fala nesse tema tão importante. A gente está terminando o mês de maio, mas a campanha do Maio Amarelo se estende ao ano todo, não é mesmo? Eu que agradeço estar aqui no 93. É um prazer para nós, né? Estamos falando sobre esse assunto tão importante, né? O mês de maio realmente é um mês importantíssimo para o trânsito no país inteiro, né? Porque é um maio que traz para a gente, né, a cada ano, uma reflexão diferente com relação às questões ligadas ao trânsito, né? Hoje a gente sabe que o trânsito ele é uma das causas maiores aí de mortes no país. Então a gente tem que se preocupar. E esse ano o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, eu achei que foi bem importante e bem oportuno, porque a maioria das vidas que a gente perde no trânsito tem uma relação com a questão de velocidade. Principalmente agora que a gente tem carros mais potentes, estradas melhores, então a junção dessas variáveis, né, acaba potencializando as ocorrências de acidente de trânsito que geram vítimas fatais. Entendi. Eu tenho os números aqui, ó. Entre os anos de 2014 e 2024, Barbacena registrou 13.519 acidentes de trânsito, tanto nas rodovias quanto nas ruas da cidade. Quais as ações do município vem tomando para reduzir esses números de acidentes? Então, nós chegamos aí à frente da então CETRAN, né, Secretaria de Trânsito, que agora foi incorporada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, em abril do ano passado, e já havia um trabalho bem bacana dos secretários que antecederam, né? E a gente deu uma continuidade com a potencialização nas ações preventivas, principalmente. Então, algumas ações que nós criamos, por exemplo, para os agentes, foi visando justamente a gente levar o agente para aqueles locais onde há maior cometimento de infração de trânsito. Então, nós criamos um cartão-programa, uma experiência que eu trouxe da Polícia Militar, né? E a gente trouxe para dentro dos agentes de trânsito um cartão-programa onde eu coloco o agente de trânsito monitorado nos horários e locais de maior cometimento de infrações de trânsito, principalmente aquelas ligadas à velocidade, entre outras, e que podem causar ou potencializar qualquer dano às pessoas. Então, muitas ações foram criadas. Nós temos hoje, Barbacena não tinha tantos radares, nós temos hoje 5 faixas de radar aqui, estamos instalando mais algumas agora nos próximos meses, né? E acredito que nos próximos dias nós vamos divulgar antes, né, para o pessoal ficar atento, mas a intenção da instalação do radar é justamente ir de encontro a essa questão das mortes no trânsito, né? Ou lesões, que nós tivemos agora há pouco tempo, né, acidentes aí com vítimas fatais, muito ligado à questão da velocidade. Então, os radares que nós estamos colocando hoje na cidade são ferramentas que a Secretaria de Segurança Pública tem hoje para poder ajudar na redução desses acidentes e, consequentemente, a gente minimizar os danos dos acidentes de trânsito. Pado, geralmente, quando a gente fala de trânsito, o pessoal pensa mais em carro. O trânsito é o carro, mas não é bem assim. A gente tem o pedestre, tem o ciclista. Quais as ações de educar? Eu acho que talvez seja até mais difícil de educar do que o próprio motorista. Porque o motorista tem aquele controle, igual você falou, você tem a câmera, o radar, pega a placa do motorista. O pedestre e o ciclista, às vezes, não. Quais ações para educar esse pedestre, esse ciclista, sobre a importância dele no trânsito também? Você falou um tema muito interessante. Eu venho já como eu falei aqui, né? Eu venho da Polícia Militar e eu fui professor de legislação de trânsito por quase 9 anos, né? Com soldados, sargentos. E eu gosto muito da matéria de trânsito. E, na verdade, nós temos, eu acho que é o principal para o ser humano, para a gente conseguir reduzir acidentes, melhorar o trânsito, né? É a questão que você falou da educação. E nós estamos trabalhando muito a questão de educação no trânsito aqui. Foi uma coisa que eu vim com essa ideia de assumir a então Secretaria de Trânsito e potencializar também essas ações de educação. Levamos uma pedagoga para ser a chefe de educação do trânsito. E uma das ações, né, que foi a que a gente fez na abertura do Maio Amarelo, nós estamos procurando educar a criança. Educar o adulto é muito difícil. Eu tenho vários casos aqui que a gente teve que chegar no adulto para chamar atenção,
para poder falar com ele de uma infração de trânsito que pode causar um dano. Exemplo prático para você. Estacionamento em faixa de pedestre em frente à escola. Já tive que chamar a atenção de motoristas estacionados, esperando o filho na escola, e aí as outras crianças têm que ir para a rua porque a faixa de pedestre está ocupada com o veículo. Ah, mas não tem vaga próxima. O pessoal quer parar na frente da escola ou se bobear dentro para pegar o filho. E a gente tem conversado muito sobre isso. Então agora nós optamos por educar as crianças. Então, dentro da campanha do Maio Amarelo, nós estamos com um projeto já iniciou, né, de trânsito Holândia móvel. Tivemos na abertura do Maio Amarelo no centro. É um tapete simulando uma via, né, com alguns prédios, sinalização horizontal, vertical, um mini semáforo que funciona igualzinho o semáforo de verdade. E a gente está levando, porque antes você tinha Trânsito Holândia dentro do 9º Batalhão, a gente tinha uma Trânsito Holândia pequena, mas dentro também da então Secretaria de Trânsito. A nossa ideia aqui agora é levar essa Trânsito Holândia nas escolas, não esperar as crianças virem. Primeiro, Código de Espaço, tive uma experiência muito boa na escola Alberto Correia agora, com os alunos de lá. E o que a gente faz ali? Eu tenho 2 agentes extremamente preparados para dar aula para crianças, para ensinar o básico da legislação de trânsito. Terminado aquela passagem pela, né, uma atividade bem lúdica e tudo nesse tapete, né, nessa via simulada, nós damos uma carteirinha para aquele aluno que passou pelo treinamento e também um talão de multas infantil. Claro que é simbólico, mas qual que era a nossa intenção? É justamente o pai estar deixando um filho na escola parando sobre uma faixa de pedestre e o próprio filho chamando a atenção dele, que é pior do que o agente. Psicológico, né? Exatamente. Né? Nós não brincamos com as crianças, olha, essa multa aí, quem vai estipular o valor, se é um chocolate, se é um doce, é a própria criança, né? O próprio filho que vai falar com o pai, ou com o tio, com a avó, o que for. Então, esse problema da educação no trânsito, ele é gravíssimo no nosso país. Aqui a gente faz, por exemplo, alguma mudança no trânsito, para poder colocar alguma rua, por exemplo, em mão única, porque para melhorar a mobilidade, para evitar acidentes. Ah, mas eu tenho que dar a volta, às vezes é um espaço de 100, 200 metros. E para quem não conhece as grandes capitais, as cidades maiores, quando você erra um desvio ali, um retorno, você vai andar 2 quilômetros. A gente está tentando colocar na cabeça, principalmente do motorista, do pedestre, do usuário da via de Barbacena, que a cidade não é mais aquela cidade antiga, de interior. Barbacena cresceu muito. Nós temos hoje aqui 72.800 veículos licenciados na cidade. Barbacena é polo de 51 municípios, de saúde. Então você pode, eu falo isso muito nas entrevistas, que a gente pode dobrar esse número. Então eu tenho aqui hoje, normalmente a gente estava conversando ontem que a proporção normal de veículos, né, um veículo a cada 3 pessoas. Barbacena nós temos só nos que são licenciados, dá 1,75. Então é um número muito grande para uma cidade que é, salvo engano, a 33ª mais antiga de Minas Gerais, que não foi preparada para suportar esse fluxo de veículos. E o que a gente precisa é ter educação no trânsito. Não querer dar um jeitinho, não querer cortar um caminho onde tem uma via proibindo uma conversão, por exemplo. Não estacionar num local proibido, porque todo local que a engenharia de trânsito sinaliza, ela é precedida de um estudo. Se tem uma placa de estacionamento proibido, estacionamento parado proibido, ou de 15 minutos, que é regulamentada, é porque houve um estudo pré-determinando o que seria necessário naquela região. Então, o nosso problema maior é a educação no trânsito. Então, hoje a gente trabalha muito com esse Maio Amarelo, com o tema Desacelere. Nós vamos potencializar e intensificar muito as ações educativas, tanto nas escolas com as crianças, quanto nas blitz educativas, orientando, né, a gente entregando alguns panfletos com os agentes preparados para poder orientar as pessoas, para que a gente, com a educação, consiga reduzir os danos no trânsito. Então, essas ações dentro das escolas, elas vão exceder o mês de maio, né? A gente vai ter, então, ao longo do ano, mais ações dentro das escolas. Sim, o maio, na verdade, a gente aproveitou o Maio Amarelo para poder iniciar essa campanha da Trânsito Holândia Móvel, que vai, mesmo porque nós temos muitas escolas, né? A ideia nossa é percorrer todas as escolas de Barbacena. Possivelmente a gente não consiga fazer isso só nesse ano, porque eu tenho outras atividades também da educação no trânsito, né, que a gente precisa durante o ano. Em setembro vem a Semana do Trânsito também, então a gente não consegue, possivelmente eu não vou conseguir atender todas as escolas. Por isso que esse projeto ele é duradouro. Ele vai permanecer até que a gente consiga percorrer todas as escolas e depois voltar, porque entram alunos novos. Então as nossas ideias é justamente estar constantemente levando a Trânsito Holândia Móvel com os agentes,
com a chefe de educação para levar esse sentimento na criança de que ela tem que ser também uma ferramenta de ajudar a gente a corrigir os motoristas. Ô, Padre, você tocou no assunto que Barbacena tem muito carro, né, em relação à população. E você também falou que a cidade é uma cidade antiga. No horário de pico é algo comum em todas as cidades, grandes cidades e tal. Quais os desafios que você vê, principalmente agora à frente dessa nova secretaria, né, que foi instituída, os desafios que você vê para organizar esse trânsito de Barbacena, tanto com a quantidade de carro que tende a crescer, que a gente sabe que cada vez que o pessoal vai fazendo 18 anos, vai adquirindo carro novo, as pessoas vão tendo mais carros na família, sendo que tipo assim, não há possibilidade de abrir ruas, né? E o trânsito vai continuar cada vez mais intenso. Eu falo que eu tenho um orgulho muito grande de estar trabalhando hoje, né, com a equipe, no geral, a equipe toda que está trabalhando, porque nós não podemos falar só da Secretaria de Segurança Pública, porque hoje nós temos um plano de mobilidade urbana em andamento, né, que foi feito um estudo que nunca tinha sido feito nessa cidade. O último plano diretor que nós temos salvo engano, de 1962. Né, e nós estamos atualizando tudo agora na atual gestão. E o plano de mobilidade urbana, ele está trazendo novas ideias, algumas que serão implementadas, nós já discutimos, algumas nós não concordamos, mas grande parte delas nós vamos implementar, e aí vem muitos locais de sistema binário, que é o que a gente falou aqui, de uma para ir, outra para retornar. Nós temos alguns locais aqui que a gente tem uns gargalos que nós precisamos olhar, que é o caso do Pontilhão, é o caso da Penha agora, né? Quem passa na Cruz das Almas aí no horário mais ou menos 17, 17h30, está vendo como é que está agarrando ali. Por quê? Porque é muito fluxo de veículo encontrando num lugar só. As ações que a gente quer tomar, as sugestões que nós estamos dando agora no plano de mobilidade urbana é justamente para a gente reduzir esse impacto. Vou te dar um exemplo prático aqui do que é isso. Logo que eu assumi a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Trânsito, à época, nós tínhamos um gargalo muito grande ali na Saldanha Marinho com a João Aquino de Araújo, que é antes do Bom Pastor ali, naquela esquina onde nós fizemos uma conversão para a rotatória da Praça Santos Dumont. Qual que foi a intenção? Eu falo que eu mostro aquilo ali num desenho, como é que ficou mais claro. Ali eu tinha vários conflitos. Quem vinha da João Aquino de Araújo podia entrar à esquerda para a Saldanha Marinho ou podia subir sentido rotatório. Quem está descendo a Saldanha Marinho podia seguir na Saldanha Marinho e entrar na João Aquino. Quem está subindo a João Aquino podia seguir direto ou entrar... Olha tá vendo quanto conflito? O que nós fizemos ali? Que é uma ideia hoje de mobilidade urbana de cidade grande, de cidade desenvolvida. Vamos falar até isso, cidade inteligente. Né? Nós tiramos um dos conflitos para reduzir o fluxo. Então, a pessoa que vem na João Aquino de Araújo hoje, que antes ficava esperando, dava aquela fila imensa até lá embaixo, para poder fazer uma conversão à esquerda, num lugar que eu tenho uma curva, então eu tinha que olhar rápido para a direita, olhar rápido para a esquerda e aproveitar um momentozinho ali para virar. Né? Hoje, o que nós fizemos? E eu sou morador das proximidades, cansei de ver acidente ali. De moto, virando, batendo, né? Tivemos recente acidente lá. O que nós fizemos ali? Nós julgamos o trânsito de quem está vindo na João Aquino de Araújo para fazer o contorno na rotatória e descer a Saldanha Marinho. Não dá 100 e poucos metros ali, que eu acredito. Né? É um espaço muito pequeno para você fazer um rotatório e voltar. Tirei um conflito à esquerda. As conversões à esquerda, elas são conflituosas. Então, isso são ações que a gente vai ter que tomar em assim, em alguns locais. Então, o local que você era acostumado a cortar um caminho, que era mais rápido, a gente vai ter que fazer uma voltazinha um pouquinho, não é nada exagerado, mas a gente vai ter que fazer para o sistema binário para fazer a fluidez do trânsito, não ficar travando o trânsito. Então, tem várias ações que vão ser tomadas aí no plano de mobilidade urbana que vão facilitar muito a fluidez de veículos aqui na cidade de Barbacena. Ô Paulo, a gente vai terminando aqui a entrevista, mas queria que você deixasse uma mensagem, pessoal, tanto para a conscientização do trânsito, né, dentro da questão mesmo do Maio Amarelo, para o pessoal ficar atento mesmo essa questão da importância de se ter uma educação. Eu acho que o tema é esse, né? O Maio Amarelo é sempre o tema da educação no trânsito, né? Então, para o pessoal ficar mais atento a isso. A nossa mensagem aqui é justamente isso, né? Apesar do tema ser desacelere seu bem maior é a vida. E é bom até, eu esqueci de comentar aqui, no ano passado, talvez até por causa dos radares mesmo, né? Mas a campeã de infrações de trânsito no município de Barbacena no ano passado foi justamente transitar acima do limite permitido de velocidade. Então, nós tivemos, ainda assim, por todos os radares que estão instalados hoje em Barbacena, no ano de 2024 passaram 12.500.000
500 e poucos mil veículos que passaram o tempo todo. Ah, mas Barbacena tem 72.800 veículos, mas passaram 2 milhões. Nós estamos falando aqui de tráfego de veículos o tempo todo, 24 horas, que vai e volta, veículos que não são da cidade, que não estão registrados nesses 72.800. Então é uma matemática simples que você faz que vai dar esse valor. Então, de 12 milhões de veículos, né, 12 milhões e 500 mil de veículos que passaram nos radares, apenas 22 mil e alguma coisa é que foram autuados. Isso dá menos de 0,5%. Tá 0,018, salvo engano. Isso mostra que o caráter do radar ele é muito mais educativo do que punitivo. Ou seja, ele está fazendo o pessoal reduzir a velocidade, que é a intenção. Aquela história de radar é para arrecadar, né? Quando a gente põe estatisticamente na mesa o número de veículos que passaram e o número de fato que foram autuados, a gente vê que isso não é uma verdade. Então, apesar do tema desacelere seu bem maior é a vida, muito importante realmente a gente ter um pouquinho de empatia, principalmente, colocar-se no lugar do outro, saber que quando eu estaciono em cima de uma faixa de pedestre, alguém está saindo daquela faixa para ir para a rua, correndo risco de acidente. Quando eu estaciono na escola, por exemplo, numa vaga que é para van escolar, que é definida em lei, né, nós temos a resolução 965 do CONTRAN, que especifica todos os estacionamentos especiais, e um deles é o estacionamento de vaga temporária, que a gente pode colocar 10, 15 ou 30 minutos. Aquilo ali é para ser respeitado, por quê? Para você ter o seu tempo de ir lá, por exemplo, e buscar uma criança no de 15 minutos, buscar seu filho na escola e voltar, e outro pai chegar e utilizar aquela vaga. Então, quando você deixa o seu veículo ali, e por mais de 15 minutos, ou deixa ele estacionado sem esse tempo, você está prejudicando outra pessoa. Quando você estaciona seu veículo numa vaga que é destinada à van escolar, você está pensando no seu umbigo, você esquece de uma van que está com vários alunos para embarcar e desembarcar naquela escola. Então, o mais importante, a mensagem que eu deixo é, gente, vamos respeitar a legislação e a sinalização de trânsito. Simples assim. Se todo mundo fizesse isso, a gente tinha maior fluidez de trânsito, menos acidentes, menos problemas no trânsito, menos estresse, né? É só seguir a sinalização e a legislação de trânsito. Tá certo. Muito obrigado pela participação, tá bom? Então a gente encerra nossa entrevista falando sobre Maio Amarelo, que não se encerra, né? Exatamente. Fechou? Fechado. Beleza? Ô, Paulo, muito